Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Os dois sermões mais conhecidos do Senhor Jesus Cristo foram o Sermão do Monte e o Sermão Profético. O primeiro sermão foi proferido no início do seu ministério. O segundo, perto do final. O primeiro trata das leis do reino de Deus. O segundo, da vinda do reino. Então, depois de descrever todas as calamidades no sermão profético, Jesus falou das pestes, doenças, guerras, tudo que sobrevirá ao mundo. Jesus então se volta para os seus discípulos e diz a eles solenemente: olhai, vigiai e orai. Estas então são as palavras proféticas, talvez as mais importantes, que estão inseridas no sermão profético. Jesus, na realidade, estava dizendo: se vocês querem estar entre os salvos deste planeta, sejam pessoas prudentes, vigilantes e espirituais. Vamos então ver uma explicação, um aprofundamento de cada uma dessas palavras. As três palavras têm muito a nos ensinar. Primeiro, a palavra olhai, a expressão grega blepo, traduzida por olhai, significa: prestem atenção, estejam atentos ao que está acontecendo, principalmente ele quer dizer ao redor de vocês, e considerem cada detalhe. Quando Deus avisou a geração de Noé sobre o dilúvio, todos riram. Logo as águas vieram e levaram a todos. Quando Deus avisou a Faraó sobre as pragas, Faraó zombou. Todavia as pragas vieram e o Egito foi destruído. Deus tem anunciado aos homens que se arrependam, mas poucos têm dado ouvidos. Jesus disse que como foi no passado, assim também será em nossos dias. Jesus sabia que nos últimos dias as pessoas estariam distraídas com muitas coisas. E por conta disso, as pessoas não teriam o cuidado de observar os sinais da sua vinda. Então ele disse: olhai. A Bíblia nos aconselha a olhar pelo menos em 6 direções específicas. Vamos ver então quais são elas. Primeiro, a Bíblia diz: olhai para Deus. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Este olhar que Isaías fala aqui, que Deus menciona aqui, representa a nossa confiança naquele que prometeu que voltaria para nos buscar. Jesus disse: eu vou e voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. O olhar é exatamente essa expectativa esperançosa de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Segundo, a Bíblia nos manda olhar para a palavra. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 19 a 21. Quando os navios vão para o alto mar, e a navegação é uma ciência muito profunda, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas não tem parâmetro. Quando está no meio do mar, você não sabe nem se está indo para o lugar certo. Você pode, se tiver um vento, o navio mudar de rota, se você não tiver instrumentos de navegação, aí tem bússola, tem
lunetas, tem... hoje não, hoje tem radares, né? Hoje tem o GPS no navio, tem tudo. Mas naquelas épocas antigas tinham poucos instrumentos e os mares eram do mesmo jeito que é hoje. Depois de estar lá no meio dele, você não sabe aonde é direita, onde é esquerda, onde é para frente, nem onde é para trás. Você não tem a menor noção. Então, em termos da segurança da navegação, a segurança de um navio está nos instrumentos. Nós estamos em um mundo que você precisa de parâmetro para direcionar a sua vida. O mundo, de uma certa maneira, é até comparado na Bíblia como um mar. Um grande mar bravo, muitas vezes tem ondas fortes, violentas, a fúria, tempestades. Se os navios não forem direcionados, guiados por instrumentos confiáveis, o que vai acontecer? As ondas, os ventos, as tempestades, vai lançá-los nas rochas e eles vão se despedaçar. No passado, além de instrumentos, tinha os faróis, que eram construídos em lugares estratégicos, na beira, né? Lugares altos, na beira do mar, para dar um sinal de luz. Pelos sinais de luz, o navio conseguia manter-se longe das pedras, do perigo. Então, assim, o Senhor nos manda olhar para a sua palavra. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso GPS, é o nosso instrumento de navegação da vida. Olhai para a palavra. Aqui Pedro, escrevendo, diz que temos que estar atentos à palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro. É isso aí que lembra os faróis que davam sinais para os navios. Lá no meio do mar eles conseguiam ver lá aquela luzinha e dizer, olha, nós estamos no rumo certo, né? Então, à medida que nós vamos caminhando por esta vida, é consultando a Bíblia, olhando para a Bíblia, como uma luz que alumia em lugar escuro. Esse mundo não tem revelação de Deus, ele não tem entendimento das coisas espirituais, mas quem olha para a Bíblia sabe para onde vai, para onde deve ir. Terceiro, a Bíblia diz, olhai por vós. Olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas 21, 34. Ainda João escreve, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho, 2 João 1, 8 e 9. Aqui fala de pessoas que vão correr o risco de entregar o coração à embriaguez, à glutonaria, aos cuidados da vida, e vai ser surpreendido por aquele dia, porque o dia que a Bíblia está dizendo é a volta de Cristo. A Bíblia diz que aquele dia virá sobre improviso. Ele vem de forma rápida, surpreendente. Então, temos que estar pronto a cada momento, esperando o Senhor. Quarto, olhai por todo o rebanho de Deus. Paulo disse, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, Atos 20, 28. Esta exortação é dirigida especialmente aos obreiros, que servem na casa do Senhor. Como obreiros, nós temos que ter cuidado com a igreja, com os irmãos. Alguém fica fraco, alguém fica abatido, doente, cheio de dúvidas. Então, cada obreiro da igreja, cada obreira, todos que se sentem já capacitados por Deus para alguma tarefa, devem se sentir como obreiros. Tem que fazer o quê? Cuidar do rebanho. Ir visitar o irmão abatido,
ir levar uma palavra de conforto, ir animar a família que está ausente da igreja, enfim, confirmar a fé na vida de cada um. E quinto, olhai para Israel e para todas as nações do mundo. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Nos dias de Jesus, no final do ministério de Jesus, a última semana, para ser mais preciso, Jesus entrou em Jerusalém e depois saiu de Jerusalém, num dia de manhã. E a Bíblia diz que ele viu uma figueira. E ele foi procurar frutos para comer, porque estava com fome, a Bíblia diz. E ele não encontrou nenhum fruto naquela figueira. Ela estava cheia de folhas, mas não tinha frutos. O que é uma coisa que não é normal. Geralmente, os frutos da figueira, ele antecede até as folhas. Mas não é verdade, irmão? Às vezes o galho está sequinho, o fruto nasce, só vai aparecer folha depois. Mas aquela tinha muita folha e não tinha um fruto sequer. Não era muito normal aquilo, né? Então o Senhor amaldiçoou aquela figueira. Por que ele fez isso? O Criador da natureza, né? Fez todas as árvores, os rios, as montanhas. Deus preserva tudo que ele fez. Mas nesse dia Jesus estava mais do que apenas estabelecendo ali uma maldição. Ele estava trazendo uma lição. Porque ele tinha vindo e procurado fruto em Israel. Israel estava rejeitando a ele. Ou seja, Israel não tinha frutos. Então ele faz uma parábola ali. E diz, olha, a árvore que não dá fruto vai morrer, vai secar. Ele já tinha falado da videira. Ele disse que a vara que está nele não dá fruto, atira. Então Deus nos escolheu, nos criou para fazer coisas boas, dar frutos. Frutos é aquilo que alimenta alguém, que atrai alguém, que é útil para alguém, né? Deus nos chamou para ser frutíferos. Então ele amaldiçoou aquela figueira naquele dia e ela morreu. Mas no sermão aqui profético, Jesus fala de um tempo em que a figueira voltaria a brotar. Realmente ele estava falando de Israel novamente. A figueira ia morrer, mas a figueira voltaria a brotar. Depois de 15 séculos, depois de 15 séculos, Israel, que tinha deixado de ser nação depois da morte e ascensão de Cristo, Israel acabou. Foi destruída pelos romanos. Mas depois de 15 séculos, 1948, Israel volta a reviver, volta a ter o seu Estado. É criado novamente o Estado de Israel. Os judeus voltam para lá, reconstrói Israel. Hoje Israel é uma potência. A figueira brotou e já deu frutos. Então o Senhor Jesus disse, olhai para a figueira e para todas as outras árvores. Isso significa, observe o que está acontecendo com Israel. E dá uma olhada também nas outras nações, porque elas também vão dizer alguma coisa para vocês sobre os últimos dias. É isso que nós estamos vendo, essa movimentação no mundo. Irã, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, Gaza, palestinos, judeus. E toda essa movimentação, Deus está dizendo alguma coisa para nós, que a situação deste mundo é insuportável, impossível de ser sustentada por muito tempo. Ou seja, nós estamos chegando nos últimos dias. O último olhar nessa sequência aqui é olhar
olhai para cima. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A nossa salvação vem do alto. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, verso 1 e 2. Nunca tire os olhos de Cristo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Aos Hebreus 12, verso 2. A segunda palavra profética é a palavra vigiai. Aqui agora nós temos uma lição de muita importância também. Vamos entender que, primeiro, a vigilância está ligado à atenção, algo contrário ao sono. Vigilância aqui, exatamente, não dormir. Né? Não dormir. Os tempos da sonolência espiritual chegaram. A Bíblia previa um tempo em que os homens estariam como que sonolentos. Paulo escreveu, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Romanos 13, 11 e 12. Esta é a segunda palavra mais importante do sermão profético. Vigiai. Atenção. O vigilante não dorme, né? Fica ali o tempo inteiro guardando aquilo que tem valor, aquilo que é importante. Vigilância, sono, está nos lembrando também de que existe uma noite. Existe dentro da Bíblia dois tipos de noite. Existe a noite física, que é esta que nós estamos aqui, vivendo o momento dela, embora com tanta luz ligada, brilhando, a gente nem sabe às vezes que é noite. Mas lá fora, bem longe das iluminações artificiais, está escuro. Bem escuro. Primeiro, então, a Bíblia fala da noite física. A noite física já não é uma situação muito boa, porque é quando a noite cai, é que os animais saem das suas tocas, dos seus esconderijos para caçar. Perigoso, né? Ninguém ousaria entrar numa floresta à noite, o perigo é dobrado. É a noite que oferece o melhor, vamos dizer assim, o melhor palco, né, para os ladrões entrarem, roubarem. Então a noite traz aquele sentido de um pouco de insegurança, até de medo. Há pessoas que têm uma certa fobia pela noite, pela escuridão, pela ausência da luz. E, num certo sentido, é até normal. Porque a noite limita a nossa visão, você não pode enxergar muito longe à noite, não enxerga praticamente nada, né? Então, a noite física já é uma situação de alerta. Mas aí, a Bíblia fala também da noite espiritual. A noite espiritual diz respeito ao tempo do fim, onde a prática do pecado e o distanciamento de Deus se multiplicariam. E é contra esse estado de coisas que a Bíblia nos exorta sempre dizendo: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus
não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 9. Então este texto inteiro, Paulo está falando que quem está em Cristo não está mais em trevas. Quem aceitou Jesus está vivendo na luz. Nós não somos da noite, mas do dia. Nós não estamos mais irmanados àqueles que usam da noite para embebedar-se, para praticar o pecado, mas nós sabemos que andando com Jesus, Ele nos disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Então, assim como a noite física impede que tenhamos uma boa visão das coisas, a noite espiritual também impede os homens que possam contemplar as realidades espirituais. Os profetas do passado profetizaram que haveria luz sobre a vida daqueles que fossem piedosos. O homem ímpio continuará em trevas, limitado, sem enxergar quase nada. Mas para os que temem a Deus, a Bíblia diz que nascerá o sol da justiça. Haverá luz. O Senhor é a minha luz, disse o salmista, e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27, verso 1. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Isaías 60, verso 2. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. O Senhor então dá uma ordem lá no passado, na época de Isaías, e diz para o seu povo que ia viver nesses dias tão tenebrosos, de tanta escuridão espiritual. Ele disse: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Isaías 60, verso 1 e 2. Essa profecia aqui diz respeito ao povo de Deus. No tempo de Isaías, foi direcionada primeiramente a Israel, mas nós sabemos que a igreja de Jesus Cristo, Jesus disse para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Então ele diz: levanta-te e resplandece. Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando a gente está viajando e a gente vê ao longe uma luz, uma iluminação, o que é aquilo? Alguém que conhece a região diz: olha, aquilo ali é a cidade tal. Nossa, está tão claro aquele clarão ali, está tão longe ainda, mas já dá para ver a luz. Sim, não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, ela será vista por todos. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A Bíblia diz que não se coloca a luz debaixo da cama, nem debaixo do alqueire, mas no velador. Então quem tem fé, quem tem amor no coração, quem crê em Jesus, deve realmente colocar, manifestar sua confiança em Deus aonde ele estiver. Não omite o testemunho de Deus, não. Conte ele para onde você for. Isto é ter a luz no velador. Você pode ter certeza que alguém pode até ficar meio contra você, porque você falou de Jesus e alguém vai inventar alguma coisa que lá não é lugar de falar de Jesus, mas vai ter alguém que vai dizer: você está certo, eu precisava de ouvir esta palavra. Glória a Deus. E a última palavra: orai. Glória a Deus. Talvez a oração seja a prática cristã mais espiritual que exista. Todos os santos de Deus do passado praticaram o hábito de orar todos os dias. E aí vem a pergunta: o que é oração? E eu coloco aqui, antes de definirmos o que é oração, vamos ver o que não é oração. De acordo com a Bíblia, oração não é a repetição de palavras religiosas.
Mesmo que uma pessoa decore muitos salmos da Bíblia e fique repetindo-os, isto não é oração. Você pode até orar uma palavra, quando estiver orando, usar uma palavra do salmo. Mas não basta apenas ficar repetindo os salmos, não será oração, poderá ser apenas uma mera repetição. Oração é você falar com seu Pai Celestial, né? Então o que não é oração? Oração também não é um monólogo, conversar com a gente mesmo, não. Na oração a gente conversa com outra pessoa. A oração é um diálogo em vez de ser monólogo. Na oração conversamos com alguém que é invisível, mas é real. Uma pessoa pode perguntar: o que você estava fazendo ali? Falando baixinho. Ele disse: eu estava conversando com Deus. Ele disse: mas não vi Deus. Você pode responder para ela: Deus não é para você ver com os olhos da sua cara, é para ver com os olhos do seu espírito, do seu coração. Porque eu, quando falo com Deus, eu vejo Deus no meu espírito. É por isso que quando a gente vai orar a Deus, a gente fecha os olhos, porque é mais fácil ver Deus com os olhos fechados do que com os olhos abertos. Glória a Deus. A oração também não é o exercício da força do pensamento positivo. Antigamente, uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, falou demais sobre essa questão da força do pensamento positivo. Creia e você, acredite e vai acontecer, porque a força do pensamento positivo. Não, nós não estamos falando de força de pensamento positivo, coisa nenhuma. O homem é fracassado, o homem é pecador, os seus pensamentos estão maculados, estão em muitas situações pervertidos. Nós estamos falando na força do Deus Todo-Poderoso, isso sim. Quando oramos, nós fazemos, não é exercitar uma espécie de autoafirmação, não. Quando oramos, nós deixamos o nosso ego de lado e nos humilhamos diante de Deus, nos sentindo como nada. Porque a Bíblia diz que aquele que humilha diante dele, ele exalta. Então, quando chegamos diante de Deus, não estamos procurando descobrir a força do nosso pensamento positivo, não. Estamos procurando experimentar a força que vem do alto. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder, essa força que Deus dá ao cristão, não vem dos seus músculos, nem da sua mente. Vem do alto. Oração, meus irmãos, é o exercício de nosso espírito em busca daquele que é o Pai dos Espíritos. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Dentro de nós tem uma habilitação divina. Deus colocou dentro de cada ser humano a capacidade de pensar, de imaginar Deus, o céu, a vida eterna. Nós não somos seres terrenos só não, nós somos seres criados para a eternidade. Então nós podemos orar, nós podemos buscar a Deus. Oração é a atitude do coração que busca a comunhão com Deus. Oração é o caminho para a espiritualidade, onde nos desprendemos do mundo físico e adentramos no mundo espiritual. Oração é um diálogo com alguém que nos ama e quer nos ajudar. Orar não é lançar palavras ao infinito. Não, quando oramos estamos falando com uma pessoa real, poderosa, amável, bondosa, infinita. Estamos falando com o nosso Pai. A Bíblia ensina que nós mesmos não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda a orar bem. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. A Bíblia ensina que Jesus abriu um acesso, um caminho para chegarmos diante de Deus. Isso foi pelo sangue dele. Este caminho foi aberto. Agora nós temos que entrar por ele na oração. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário.
Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, Deus preparou um caminho de comunhão, de relacionamento com Ele pela oração. Jesus disse, naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. João 16, 23. Essa nova era, esse novo tempo que Jesus falou naquele dia, é o tempo da graça. É a nova aliança. Aliás, especificamente é o tempo depois do Pentecoste, principalmente. Porque aí vem o Espírito Santo para habitar na igreja. E Ele diz, naquele dia vocês serão guiados em toda a verdade. Quem nos guia em toda a verdade? O Espírito Santo. Mas vamos concluir esta palavra. Se queremos estar prontos para a vinda do Senhor, temos que, vamos ler juntos, primeiramente, ter o discernimento das coisas que estão ocorrendo ao nosso redor. E isto significa olhar. Segundo, temos que nos manter em estado de vigilância, não permitindo que a sonolência espiritual nos alcance. Isto significa vigiar. Terceiro, devemos nos manter em comunhão com Deus. Isto significa orai. Deus abençoe a sua vida, seu coração, sua vida espiritual, seus momentos de leitura de Bíblia, de louvor, de gratidão a Deus em casa, porque a gente, com o passar do tempo, você vai aprendendo que a gente deve orar o dia inteiro, né? É o dia inteiro. Se não deu tempo para ir para um lugar deserto para orar, você está trabalhando, está orando. Você está lavando a vasilha, está orando. Você está cuidando da casa, está orando. Não temos como ficar sem orar nem um minuto sequer. A gente lembra de pessoas, de irmãos, de amigos, de filhos, de netos, de esposo e esposa, e sabemos que temos que orar. Então, já que temos que orar, vamos orar. Fiquemos de pé. Querido Deus, Pai nosso, Deus bendito, Senhor, nós te louvamos nesta hora, por este momento especial que o Senhor preparou para estarmos na sua casa, aprendendo a tua doce e santa palavra. Obrigado pela vida, Senhor, de todos os irmãos e irmãs que o Senhor reuniu neste lugar. E nós oramos, Senhor, para que esta palavra, que certamente será ouvida em muitos outros lugares, possa, Senhor, produzir frutos no coração do povo de Deus, abençoando a igreja, abençoando os seus filhos em toda parte deste planeta. Pai, que as preciosas e grandiosas bênçãos do Teu Espírito possam ser derramadas nesses dias sobre o coração, sobre a vida de todos que clamam a Ti. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, nossa casa, nossa família. Nós entregamos nossos familiares, todos debaixo da Sua bondade e misericórdia. Vai livrando, Senhor, de todos os perigos, cortando todos os laços do mal, fazendo prosperar o Filho de Deus, a Filha de Deus, em tudo que ela fizer e ele fizer. Que o Senhor possa estar com o seu povo, guardando debaixo do sangue precioso de Jesus. Em nome do Senhor, oramos para que todos possam sair deste templo hoje, levando paz no coração, a bênção de Deus para o seu lar. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a família e a comunhão, Senhor, de cada casal. Oramos, Pai, para que no trabalho teu filho e tua filha seja bem sucedido. Oramos para que as nossas criancinhas estejam protegidas e guardadas dos perigos deste mundo. Oramos pelos anciãos da sua igreja. Ó Deus, fica conosco. Esta é a nossa oração, nosso pedido, louvando o teu nome e te agradecendo hoje e sempre. Todos podem dizer amém e amém. Glória a Deus.